Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo que procuradores de Curitiba pediram a progressão da pena de Lula, né? E a sentença será dada pela juíza Carolina Lebos. E já devem saber também que Lula se recusou a ir para o regime semiaberto e que está cobrando o Supremo. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise desse episódio e quais são os interesses que estão em disputa, não é, nesse episódio envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Se você chegou agora, o meu canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, tem uma sessão de diálogos, com conversas com grandes especialistas, filosofia popular normalmente às sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe, se inscreva nas nossas outras redes sociais ou se torne apoiador. Links vão estar em um comentário fixado no início dos comentários, assim como as fontes para esse vídeo. Tá? Então vamos lá. Lula deu uma declaração: não troco minha dignidade pela minha liberdade. Né? E ele se negou a fazer a progressão para o regime semiaberto, ao qual ele teria direito agora. Por que os procuradores da Lava Jato estão fazendo isso agora? Por que agora eles estão tentando mover Lula para a progressão para o semiaberto? Bem, os motivos dos procuradores da Lava Jato me parecem relativamente óbvios. Eles querem pressionar o Supremo Tribunal Federal a não julgar pela anulação do processo de Lula. Vamos recuperar o filme aí um pouquinho. Lula tem um julgamento de habeas corpus pela suspeição do juiz Sérgio Moro com base nos e-mails da Vaza Jato, ou seja, usando desses e-mails, considerar que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial, que o juiz Sérgio Moro tinha parte bem clara que iria condenar Lula por motivos políticos, inclusive tinha sido convidado pelo Mourão antes do término do segundo turno, quer dizer, era uma pessoa que tinha, inclusive, motivos políticos para interferir na eleição. Então, uma pessoa que estava como parte daquele processo não poderia julgar Lula, e isso anularia todos os processos, e aí um outro promotor, um outro juiz teria que avaliar as provas dos casos e avaliar se tinha um caso ali ou não. E é isso que a defesa do PT e que a defesa de Lula querem. Eles querem a anulação do processo do triplex do Guarujá e o processo do sítio de Atibaia. Nós estamos nos aproximando justamente desse julgamento. A estratégia dos procuradores da Lava Jato foi a seguinte: olha, vamos colocar Lula no semiaberto, vai ficar parecendo que ele já está efetivamente livre e haveria um custo muito alto para o Supremo Tribunal Federal em julgar, anular o processo de Lula. Então eles estão fazendo uma jogada política. Se der a impressão que Lula já está livre, pelo menos na casa dele, e até humilhado novamente por usar uma tornozeleira, por que gastar tanto capital político anulando um processo da Lava Jato, que abre uma porta? Essa é a argumentação dos procuradores da Lava Jato, junto ao Supremo. E o Supremo, a gente sabe que o Supremo não avalia os casos apenas juridicamente, eles avaliam politicamente. O que significaria para o Supremo, que já está altamente pressionado, anular os processos de Lula? Haveria manifestações da extrema-direita pedindo impeachment do ministro do Supremo, ameaças à vida de alguns deles, provavelmente aconteceria. Então eles estão se sentindo acuados e com medo. O que os procuradores da Lava Jato querem fazer é dar a eles uma saída. Dar a eles uma saída de que não anulem os processos de Lula, porque Lula já está no semiaberto. Lula não está sofrendo uma sanção tão grande assim. É essa a argumentação dos procuradores da Lava Jato. E como é uma argumentação relativamente simples e não é nada muito complexa, ela foi muito bem compreendida pela defesa, que está se recusando, e o ex-presidente Lula está se recusando a ir para o semiaberto. Agora, tem algumas coisas interessantes. Uma das coisas interessantes que eu separei aqui é que no momento inicial, não é? No momento inicial, não foi pedido que ele pagasse a multa.
O que é muito estranho, né, ele não pagar a multa. E aí, porque todos os condenados por corrupção têm que, para progredir para o semiaberto, pagar uma multa em relação ao o que eles lesaram o Estado em termos de valores. 4 milhões de reais, 5 milhões de reais, no caso de Lula seria quase 5 milhões de reais. E aí depois que ele se negou, aí a juíza pediu o pagamento da multa. Aqui, ó. Progressão sem multa evidencia a armação. O pedido dos procuradores é tão anormal que eles abriram a possibilidade da saída da prisão mesmo sem o pagamento de multa para reparar os supostos danos aos cofres públicos, que eles mesmos dizem ter ocorrido na denúncia vazia de provas. Algo, inclusive, que não ocorreu com nenhum outro réu da Lava Jato. Ou seja, nenhum outro réu da Lava Jato, a não ser Lula, teve meio que a oferta. Isso parece um cavalo de Troia, né? Você oferece o cavalo, mas dentro dele tem um monte de gente querendo te matar. Então é muito semelhante. Eles estão... não, você nem precisa pagar a multa, Lula, que é isso? Passa aqui. Mas é lógico que essa coisa de não pagar a multa é para facilitar que isso seja aceito, para que ele aceite a progressão. Só que aí, como ele não aceitou, aí resolveram cobrar a multa de 4,9 milhões, né, 4 milhões e 900 mil reais, né, 4 milhões de reais, quase 5 milhões de reais, não é, para migrar. E agora a juíza Carolina Lebos está argumentando que esse pagamento tem que ser obrigatório para saldar os supostos danos que Lula teria cometido contra o Estado brasileiro. Então, eles estão tentando usar uma argumentação jurídica agora que esse pagamento não seria opcional, que ele teria que ser obrigatório, e aí, uma vez sendo feito, ele automaticamente geraria a progressão da pena para o semiaberto, para ele ficar na casa. E também usando uma argumentação muito estranha, estão usando outros argumentos do tipo que a prisão dele lá em Curitiba, que está diminuindo o valor dos imóveis próximos e que está gerando tumultos porque tem manifestações contra e a favor. Para onde quer que Lula vá no Brasil, vão haver manifestações contra e a favor. Enfim, isso daí... e se ele for para o semiaberto e ficar usando tornozeleira, no lugar onde ele estiver, na casa dele, também vão acontecer manifestações contra ele e a favor dele, porque ele é uma pessoa que divide opiniões no nosso país, não é? Enfim, então estamos vendo isso, né? O valor da multa corresponde à suposta aquisição do triplex e suas reformas, que o Ministério Público diz ter sido de 2,2 milhões e mais 35 dias de multa no valor unitário de 5 salários mínimos. As cifras atualizadas e corrigidas com juros chegam à soma de quase 5 milhões de reais. Só que esse imóvel foi dado como pagamento, supostamente foi dado como pagamento de vantagem para favorecer os contratos da OAS, mas ele foi penhorado e leiloado após a decisão da Justiça Federal como parte dos bens da empreiteira. Ou seja, se esse imóvel fosse de Lula, a penhora dele poderia ter sido utilizada para pagar, né? O imóvel poderia ter sido tomado pelo Estado, né, como parte de um pagamento pela suposta corrupção, mas isso não aconteceu. Ou seja, o imóvel foi penhorado e leiloado como parte de bens da empreiteira, da OAS, não de Lula. O que é estranho porque fura a própria argumentação jurídica de que o bem seria realmente de Lula. Vocês percebem que a argumentação desse pessoal é uma coisa que meio que não fica em pé? É um emaranhado estranho, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. E agora eles estão querendo forçar a ida de Lula para o semiaberto. Eu acho que muito inteligentemente a defesa de Lula e Lula estão tentando se negar. Agora, se eles vão conseguir evitar a progressão, eu não sei, porque o TRF4 tem tido atitudes muito à revelia da lei. Então, se eles chegarem ao entendimento, por exemplo,
que o pagamento se torna compulsório, eles podem ir nos bens de Lula, outros, não esses aqui que eles disseram que era dele, mas acabaram fazendo parte da empreiteira e já foram vendidos, inclusive leiloados, e podem fazer a tomada desses bens e o leilão desses bens para o pagamento dos 4,9 milhões. O que eu não sei, e aí eu teria que consultar um advogado, e eu não sou advogado, por isso que eu prefiro não opinar, eu prefiro analisar politicamente e não opinar tanto nas questões jurídicas, porque eu não sei se isso é legal. Quer dizer, Lula não teria o direito de se negar a pagar essa multa, porque ao pagar a multa, começa a caminhar cada vez mais o aceitar do resultado do processo. Quando o processo ainda tem instâncias a serem julgadas e ainda tem habeas corpus a serem julgados pelo Supremo. Ou seja, o processo ainda não acabou. Então, a partir do momento que o processo ainda não acabou, me parece que absolutamente legítimo que Lula poderia dizer que não vai pagar multa nenhuma. Que só vai pagar multa quando todas as instâncias forem julgadas e quando os habeas corpus e tudo mais que está sendo julgado for julgado. Sendo que a gente sabe que o julgamento da suspeição do Moro é o julgamento mais central. Porque o juiz de primeira instância que condenou Lula é um juiz que nós temos provas cabais que não foi nem um pouco imparcial em seu julgamento. Provas avassaladoras em relação a Moro. Nós temos uma quantidade de evidências que Moro agia colaborando com a promotoria verdadeiramente muito abundantes. Mas, no entanto, existe uma questão política pesada do Supremo em reconhecer isso. Porque isso significaria que todos os processos em que Moro julgou e que tiverem evidências de que ele agiu de forma parcial também terão que ser anulados. E isso não sei se o Supremo vai querer fazer. Então existe uma questão de jurisprudência. Inclusive existe uma questão de jurisprudência que explica porque os julgamentos em instâncias superiores de Lula não são válidos se o primeiro for inválido. Aliás, a lei brasileira é clara sobre isso. Eu não sou jurista, mas isso daí eu já li. E a lei nossa é clara. Quando um julgamento em primeira instância é considerado parcial, o juiz é considerado suspeito em primeira instância, isso anula todo o processo, porque os juízes das instâncias superiores levam em conta os argumentos e a forma de organização dos atos do juiz da primeira instância. Isso é considerado parte da jurisprudência do caso. Então, se você leva em conta o que foi no passado e o que foi no passado foi anulado, todo o resto tem que ser simultaneamente anulado. E o processo tem que ser iniciado do zero. Por isso que você precisa de evidências abundantes de suspeição, de parcialidade, enfim. E no caso de Moro, essas evidências existem. Um argumento que o Supremo pode utilizar, que é bem vagabundo, bem assim, terrível, é o argumento de que as provas foram conseguidas de forma ilícita e não valem. Mas isso o próprio Moro, no pacote anticrime, não concorda. Isso, a maioria dos julgamentos utilizam provas para inocentar. Só para culpar é que existe um debate amplo. Mas para inocentar, provas obtidas de forma ilegal, em geral, são utilizadas. O que seria também fazer uma exceção para manter um julgamento injusto. Então, é uma coisa bem complicada que nós estamos vendo nesse caso. Eu acho que realmente tem algumas coisas que eu prefiro não opinar do ponto de vista jurídico, porque não é a minha especialidade, mas tem um componente fortemente político e de regulagem da opinião pública para esse caso. Ele não é um caso que está sendo avaliado apenas juridicamente, ele também está sendo avaliado do ponto de vista político. E é por acreditar na política que a Lava Jato está usando dessas estratégias para pressionar o STF. Não é? É uma jogada política. E nós vamos ver se vai funcionar ou não. Enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer sobre esse caso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe, divulgue o nosso material e quem sabe se torne um apoiador. E você vai ajudar muito a gente como apoiador. E os apoiadores que apoiam acima de um determinado valor participam inclusive do nosso grupo de WhatsApp, dando sugestões,
ouvindo áudios e muito mais. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.